Não use I will na parte 2 da prova ICAL, pois isso pode gerar um ICAL 3 em estrutura, como eu tenho percebido em alguns relatórios individuais de avaliação solicitados no portal SEI da ANAC, onde a escola, a entidade credenciada que aplicou a prova, tem que gerar o seu relatório final e postar lá, e você pode solicitar. Lembre-se, é um direito seu. Tem aqui na descrição do vídeo o vídeo que você pode solicitar a sua prova. Todas as provas desde 2021 estão disponíveis para acesso e download e solicitação lá no portal SEI. Lembre que esse é um direito seu para saber tudo o que você errou na sua prova e você poder fazer as correções, seja lá se o seu objetivo é um 5, o 4 ou até mesmo um 6. Para você ter ideia, até minha prova do 5 Plus e do 6, eu tenho os relatórios individuais de avaliação que eu solicitei lá no portal SEI. Mas bem, voltando ao tema, a nota de estrutura é a nota que mais se reprova a nível mundial, não só aqui no Brasil. Mas o que é a estrutura? A estrutura é o que a gente pode resumidamente chamar de gramática, mas não se limita a isso, já que estrutura também é a formulação das suas mensagens e ideias com coerência e estar adequado à mensagem que você quer transmitir. Mas para fins práticos a gente pode chamar de gramática. Mas e por que não usar I will na parte 2 da prova? Justamente porque na fonia não existe gramática. Aliás, até existe, seria aquilo que a gente chama de imperativo, ou seja, quando você tem uma ordenação, imperative, quando o controlador nos passa uma instrução de tráfego aéreo e a gente simplesmente coteja. A questão de que não existe gramática na fonia é justamente uma das frases de um dos examinadores mais antigos do Brasil, que eu admiro e respeito o seu trabalho, que vem sendo feito desde 2011 dentro do Santos Dumont English Assessment. Ou seja, basta a gente fazer o que está escrito e descrito na MCA 100-16, que é o Manual do Comando Aeronáutica sobre a fraseologia de tráfego aéreo, e pronto. Mas calma lá que eu vou mostrar vários documentos oficiais da ANAC e do DCEA para que a gente possa entender um pouco mais sobre essas penalidades, mostrando fichas de avaliação, inclusive um recurso que foi indeferido pela ANAC, e a MCA 100-16, bem como o manual de candidatos da ANAC e o mock test extraído lá do site da ANAC. Então, se você colocar no Google Manual do Candidato ISDEA, você vai ter acesso a esse documento aqui lá no site da ANAC, que descreve basicamente as 4 partes da prova, informações essenciais muito importantes para que você entenda como transcorre a prova. É um documento relativamente antigo já, de 2020, mas lembre, a prova é a mesma desde 2017, desde setembro de 2017. Mas esse é um documento que 10 minutinhos você faz a leitura dele, tem informações essenciais. Especificamente hoje a gente está falando sobre a questão do uso do I will na prova ICAL, na parte 2 do Interacting as a Pilot, que é uma grande mentira, que eu vejo que as pessoas acreditam que isso é verdade e acabam utilizando nos simulados quando eu aplico as provas e sempre fazem esses mesmos tipos de mistakes que eu vou mostrar com os examinadores e a ANAC penalizando o uso desse I will de maneira inadequada. Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho aqui sobre o Part 2 Interacting essa parte, especificamente essa questão do uso da fonia. Na segunda parte do teste, Interacting as a Pilot, o candidato interage com o controle de tráfego aéreo, e aqui tem algumas outras informações, como por exemplo, se você não pega alguma das informações lá do áudio, você pode ganhar pontos simplesmente por verbalizar I didn't understand the last instruction. Então você pode perder esse pontinho de compreensão, que na verdade são vários pontos, mais ou menos 30 pontos aqui na parte 2 da prova. Isso eu explico lá na aula do Part 2 Interacting essa parte lá na plataforma, mas que de maneira resumida você pode perder vários pontinhos e não tem problema nenhum, isso não prejudica a sua compreensão. Mas quando você não pega uma instrução, você pode simplesmente falar I didn't understand the last instruction e ganhar um ponto por isso em interações. Mas anyway, o objetivo da Part 2 é avaliar a capacidade do candidato de compreender e interagir de maneira apropriada, apropriadamente. Ou seja, usando a fraseologia de tráfego aéreo sem gramática, simplesmente fazendo aquilo que nós já fazemos em português dentro do inglês. E continuando aqui, vamos ao que estou chamando a atenção. Inclusive aqui ele fala sobre a questão de fixos, mas olha isso daqui. Se a instrução do controlador for pass ou DIN intersection, é esperado do candidato simplesmente cotejar pass. Ou seja, se ele fala passe a interseção odina, você coteja passa a interseção odina. Aqui especificamente, no caso de nomes de fixos, a gente não tem a obrigatoriedade de cotejar, porque a gente não está com a carta em mãos no dia da prova, então a ANAC entende que os fixos não são de reporte compulsório. Obviamente isso também faz sentido pelo bom senso, e eu ensino os alunos inclusive a cotejar justamente o nome de fixo com
simplesmente pass the intersection e coteja o resto conforme. Vou mostrar daqui a pouquinho nos documentos oficiais lá no mock test da ANAC. Mas o que estou chamando a atenção é justamente o uso do imperativo. Quando você tem uma ordenação do controle de tráfego aéreo, você simplesmente coteja como a gente já faz na vida real. Como, por exemplo, se você escutar proceed direct to Saronno VOR, você simplesmente coteja proceed direct to VOR ou to the VOR, como eu costumo ensinar aos alunos. Ou seja, essa é a resposta esperada da própria agência reguladora. É claro que ainda sobre essa questão de fixos aqui, se você tiver, por exemplo, lá no áudio, fly direct to ou direct to Alpha Foxtrot Tango VOR, por ser alfabeto fonético a gente coteja. É claro que se esse áudio viesse fly direct to Alta Floresta VOR, a gente não precisa cotejar o nome do VOR, simplesmente coteja proceed direct to the VOR. Outro ponto a ser considerado é que, apesar de o objetivo da prova não ser a avaliação de fraseologia, o candidato deve procurar utilizar a fraseologia ao se comunicar com o controle de tráfego aéreo. Ou seja, fazer aquilo que está escrito na MCA 100-16. Então aqui ele até menciona sobre questões, por exemplo, o seu examinador te manda pedir 30 minutos de espera, na fonia a gente vai fazer os números quebrados, que no caso 30, justamente para você não reportar 30 e acabar sendo entendido como 13. Então a gente tem essa quebra justamente para evitar esse miscommunication. A ANAC até faz uma observação sobre a questão de que nos Estados Unidos você tem uma fraseologia muito bagunçada, com várias expressões que afetam o entendimento, que são locais, são jargões que afetam a clareza das mensagens, das instruções. Inclusive a ICAO também tem esse mesmo tipo de crítica, porque não existe um padrão nos Estados Unidos. A ICAO, inclusive, recomenda que você use frases mais simples possíveis, mais próximos ao latim possível. Por exemplo, se você for ver na MCA 100-16, as palavras são muito similares ao português, ao latim. Pass the intersection, passe a interseção. Cross radial, cruze a radial. Justamente porque o objetivo de você ter ICAO, de você ter inglês, é para você justamente ter uma comunicação segura e efetiva. E aqui você tem algumas outras instruções aqui, inclusive, se você quiser, por exemplo, entrar com um recurso, é claro, eu também tenho outro vídeo aqui no canal de como você faz a solicitação de recurso na prova ICAO, ou seja, não há nenhuma necessidade de você aumentar a sua carga de trabalho usando I will antes da mensagem, justamente porque se você falar, por exemplo, algo do tipo I will passing ou I passing, você está cometendo erros de estrutura. E a grande maioria dos pilotos no Brasil tem ICAO 4. E se você tem ICAO 4 e está apenas renovando, faça o simples e bem feito. Eu sempre digo para os candidatos, para os alunos, que o ICAO 5 e o ICAO 6 você faz esse investimento a médio prazo. Esses 3 anos de validade de ICAO que você tem é o tempo que você deve se dedicar em sites como o Envid, que eu falo aqui no site, aqui nos vídeos, nas videoaulas, falo lá na plataforma também. Inclusive os alunos da plataforma assistem vídeos do Envid para entender as nossas aulas lá sobre Reported Speech, por exemplo, pronúncia de ED, expressões de opinião, justamente para corrigir e pontuar na prova, gerar evidência positiva na prova. Ou seja, a melhoria da proficiência ao longo desses 3 anos pode ser um Open English da vida, se você realmente for se aplicar, estudar, ou até mesmo ter um professor particular ao longo desses 3 anos para quem pode se dar tal privilégio. Mas para fins de prova, menos é mais, a gente não precisa ficar inventando coisa. Essas alterações de estrutura são uma mentira, já que o próprio material da agência reguladora, que a gente vai ver mais situações aqui, usa justamente o imperativo na hora do cotejamento, a resposta esperada pela agência reguladora. E é praticamente um século, se você for pensar em tempo de controle de tráfego aéreo no mundo, todo mundo usa exatamente o mesmo. Uma instrução é passada e a gente coteja. Quando eu escuto táxi via Mike, Lima 1 e Delta ao ponto de espera da pista 5, eu cotejo táxi via Mike, Lima 1 e Delta para o ponto de espera da pista 5. Eu não preciso cotejar eu vou taxiar, I will taxi. Então, quando eu escuto taxi via Mike, Lima 1 and Delta, eu cotejo taxi via Mike, Lima 1 and Delta. E se um dia uma entidade credenciada chegar ao ponto que vai exigir de você falar I will taxi, isso quer dizer que essa entidade de aviação não entende nada. E na aviação, a gente precisa fazer o que está escrito. O piloto é treinado e pago para fazer aquilo que está escrito. E na prova ICAO não vai ser diferente. A gente faz o que está descrito na MCA 100-16. Ou, resumindo, simplesmente usar o imperativo. Cotejar, repetir aquilo que você ouviu.
Não vamos reinventar a roda. Mas como eu sou teimoso, vou trazer mais um documento oficial aqui na tela. Esse aqui é o mock test da ANAC. É só você colocar mock test ISDEA, mock test ANAC, e você vai baixar esse PDF aqui. Inclusive, você pode baixar os áudios aqui da parte 2 e parte 3, que são os áudios justamente naquele padrão que é na prova, com aquele pequeno ruído de fundo. Daqui a pouco a gente vai ver aqui um exercício junto. E nós temos aqui o briefing da parte 2. Claro, antes da parte 2 começar, a gente tem esse teste de áudio que você pode ajustar o volume ou pedir para deixar o volume mais alto ou mais baixo. É só você dizer can you increase the volume or can you decrease the volume. E aí nós temos aqui o briefing da part 2, interacting essa pilot, mais uma vez, né? In this part, you will interact with the air traffic control. Você vai interagir com o controle de tráfego aéreo. Mas é claro, todas essas informações lá na aula da part 2, interacting essa pilot, fica 1 hora falando sobre a part 2, todos esses detalhes do briefing não é o objetivo aqui hoje. A gente está aqui para entender o que a ANAC tem lá no seu material e o que é esperado de você. Agora, olha aqui na situação número 1. Nós temos o primeiro áudio dos dois aqui, que é esse áudio aqui. Vamos reproduzir ele junto para a gente acompanhar. ANAC 123, maintain runway heading. Climb to 7,000 feet. Squawk 4437. Contact Miami departure on frequency 122.4. Então você percebe que tem um pouquinho de ruído de fundo aqui, mas não tem nada demais nos áudios. É simplesmente cumprir a exigência da ICAO, no DOC 9835 da ICAO, que tem que ter ruído de fundo e tem que ter sotaque na hora de reproduzir e fazer esses áudios. Mas o que eu estou chamando a atenção é, olha aqui a instrução de tráfego aéreo, maintain runway heading. O que é esperado do candidato? Simplesmente o candidato cotejar maintain runway heading, climb to 7,000 feet, squawk 4437 and contact Miami departure on 122.4. ANAC 123 ali por questão de capricho. Ou seja, aqui nós temos os 4 pontos de compreensão que a ANAC espera de você cotejar dessa maneira. Em momento nenhum você precisa falar I will maintain runway heading, até porque se você falar I will maintaining ou I maintain, você está cometendo uma penalidade de ICAO 3. Eu vejo muitos alunos que vêm de 2 cursos específicos cometerem esse tipo de penalidade, sendo que é só fazer o que está escrito que não tem penalidade. Mas, anyway, inclusive o squawk, né? A gente não tem em português o verbo transpondiar. No inglês é isso, transpondiar 4437. Ele é um verbo, então sim, ele está aqui no imperativo também. Mas em nenhum exercício aqui você vai ver o uso do I will. Todas as instruções de tráfego aéreo são MC-16. São simplesmente usando o imperativo esperado de você cotejar com o imperativo. Inclusive aquela questão que a gente viu no manual de candidatos da ANAC, a questão do fixo ODINA, eu simplesmente ensino os alunos a cotejarem past the intersection above flight level 180. Ou seja, isso daqui substitui o nome do fixo. E a gente tem outras situações, inclusive, como informação de tráfego aéreo, que você tem aqui, traffic is overtaken, aceito você simplesmente cotejar traffic overtaken ou traffic is overtaken. E nós temos até outros exemplos no próprio material da ANAC de, por exemplo, você simplesmente fazer sua solicitação dizendo request. Eu ensino I request porque no inglês é eu solicito. Sempre você vai ter o sujeito antes do verbo, já que isso aqui é uma frase normal, uma frase no presente simples. Mas lembre, para fonia, você fala request ou requesting, tá tudo certo nesse momento aqui, não tem problema nenhum. É só porque em todas as outras 3 partes da prova, inclusive no What did the controller say, você sempre vai ter que ter o sujeito antes do verbo. Isso aqui não é imperativo. Um material com várias informações aí da estrutura da prova é bem legal porque essa aqui é como se fosse a 12ª prova do database da ANAC. A ANAC tem um database de 11 provas, basicamente, que compõem a prova que você faz lá no dia da sua prova, que seguem exatamente esse padrão, desde o briefing aqui que o examinador precisa fazer com você durante a prova, até as questões que são feitas, por exemplo, depois que você vai descrever a imagem, toda essa sequência de questões, statement, todo o padrãozinho de qualquer uma das 11 provas que são aplicadas pelas escolas credenciadas da ANAC. E a ANAC quando ela aplica também. Lembrando que você pode baixar esses áudios aqui da parte do Interacting nessa parte lá no site da ANAC também, e você vai ver como é o padrão de como os áudios funcionam lá na parte 2 da prova ICAO e na parte 3 também. Toda essa questão de ruído de fundo, tudo que tem ali dentro do áudio. Mas é isso, volta mais uma vez a questão de que a gente tem que fazer simplesmente o que está escrito. E você acha que eu fiz a minha prova do ICAO 5 Plus como? E minha prova do 6? E como você acha que eu faço fonia? Eu faço exatamente dessa maneira. É claro que pode ter uma situação que eu acabe usando o I will, por exemplo, o controlador informa report when ready for pushback and startup. Eu acabo reportando I will report when ready for pushback and startup, mas não tem essa necessidade, é simplesmente você cotejar report when ready for pushback and startup. Mas vamos analisar agora um recurso da ANAC que foi indeferido
especificamente no critério de estrutura e pronúncia, mas aqui a gente está focando em estrutura nesse vídeo, que mostra penalidades que esse candidato fez, que ele já tinha e ICAO simplesmente foi renovar e acabou não passando, usando estruturas desnecessárias com o uso do I will, que quando o chefe, inclusive lá da Coordenadoria de Proficiência Linguística da ANAC, escutou a prova para fazer essa nova escuta, quando você faz a solicitação do recurso, ele observou esses erros que foram cometidos e geraram essa penalidade em estrutura, fazendo com que o processo fosse indeferido. Então aqui nós temos esse recurso que foi indeferido pela ANAC, aqui. Claro que, omitindo sempre nomes, a gente aqui por questão de ética e por questão de LGPD, a gente nunca vai mostrar o nome de ninguém, a gente sempre usa o material para questão de a gente entender o que está acontecendo com o candidato antes de a gente começar as aulas. E por casualidade, esse candidato veio lá do curso do ICAO Fácil, inclusive como outro exemplo que eu vou mostrar aqui de outro ICAO 3 em estrutura. E aqui nós temos a descrição, claro, tem algumas questões de pronúncia, mas a gente não está focando em pronúncia, a gente está focando em estrutura. Quanto ao tópico linguístico estrutura, várias sentenças envolvendo erros em padrões estruturais básicos foram encontradas, tais como, e aqui menciono uma série de erros, mas vamos especificamente focar nesses daqui, o uso do I will. O áudio lá na prova simplesmente veio com proceed, e o candidato cotejou I will to proceed. Ou seja, se ele simplesmente tivesse dito proceed, a penalidade não teria acontecido, porque não existe to na frente do I will. Voltamos àquela questão de aumentar sua carga de trabalho, vai dar problema, é só fazer o que está escrito. Aqui nós temos outro exemplo, no caso I will dissent, no caso o dissent significa outra coisa, quando você afeta o significado da mensagem, você tem um erro global de estrutura. É claro que nós temos questões de pronúncia que influenciam na estrutura, isso inclusive abordo num dos vídeos aqui do canal, que é o ED Pronunciation, que você já deve ter assistido, e se você não colocar o ED, você está caracterizando, deixando o verbo no presente simples. E aqui nós temos outra frase, no caso I will reporting, ou seja, o áudio simplesmente vinha descend, vinha report, vinha proceed. É só você cotejar conforme para que você evite essas penalidades, para que eles não somem na sua lista de penalidades e acaba tendo um processo indefinido ou acabar tomando um 3 em estrutura por causa da quantidade excessiva de erros em estrutura. E não é todo recurso que é indeferido. É claro que a grande maioria, uma vez que constatado essa quantidade de erros, isso vai gerar uma nota 3 em estrutura, ou vocabulário, ou pronúncia, dependendo da quantidade de erros que o candidato cometer. Mas fique tranquilo porque em nenhuma das fichas de avaliação da ANAC, nenhum relatório individual de avaliação ou recurso, eu vejo que o candidato tomou uma penalidade por simplesmente fazer o que estava escrito. Não existe isso. Quando o candidato diz descend, proceed, maintain, simplesmente cotejando aquela instrução de tráfego aéreo, não existe penalidade. Da mesma maneira que eu fiz a minha prova e eu ensino os alunos desde 2013. A impressão que eu tenho às vezes é que cada ano que passa, a prova está ficando mais difícil, as pessoas começam a inventar coisas sobre a prova, mas a prova não vai ficar mais difícil e ela não era mais difícil. A ANAC simplesmente segue o que está descrito no DOC 9835 da ICAO, nas recomendações da ICAO, e no anexo 31 da ICAO, que também trata sobre a proficiência linguística, e já vai para quase 8 anos que a prova é exatamente a mesma prova, não há nenhuma nova penalidade, nenhuma nova dificuldade. O objetivo da prova é simplesmente aferir, fazer um assessment do seu nível de inglês no dia que você vai lá fazer a prova. E isso entra lá numa tabela de notas, que está descrito no DOC 9835 da ICAO, e também lá, resumidamente, no RBAC 61, naquela tabela de notas, o examinador vai encaixar aquela sua proficiência dentro daquela tabela de notas e vai gerar sua nota com a justificativa de evidências positivas e evidências negativas. Então a prova não tem nada demais. Ela não vai ficar mais difícil nem mais fácil. O que eu vejo é, infelizmente, que contam uma mentira 1000 vezes para virar verdade, porque ela é contada por uma autoridade da própria ICAO, as pessoas acreditam e começam a difundir aquilo. Ou seja, criar dificuldade para vender facilidade. Isso é nada mais nada menos do que uma sacada de marketing para te seduzir e te vender um produto milagroso que, no final das contas, não ajuda em nada. Vamos analisar agora um relatório individual de avaliação de um candidato que, graças a Deus, já tem o seu ICAO 4, mas que veio também lá do treinamento do ICAO Fácil. E olha aqui as penalidades que estão na ficha aqui. Essa prova que é claro que eu tirei o nome da escola, o número do processo, o nome do candidato, justamente para a gente mostrar essas questões. Aqui nós temos as evidências negativas em estrutura que justificaram o ICAO 3 no critério de estrutura. No caso, o candidato acabou usando frases do tipo I'm cleared, line up and take off immediately. O áudio simplesmente vem cleared, line up and take off immediately. É só você cotejar cleared, line up and take off immediately. É claro que na frase by the book no inglês seria cleared for immediate line up and take off.
ou clear to line up and take off immediately. Mas aqui a gente não está brigando por gramática, a gente simplesmente faz o que está escrito, o que está no áudio. Na outra frase aqui, o candidato tem a reprodução da frase I'm maintain position. Ele queria dizer o quê? I will maintain position. Outra frase clássica que eu vejo lá nos candidatos que vêm dois cursos específicos é falar tipo I will clear line up and take off. Essa frase não existe e é uma penalidade de estrutura. Então, se o candidato simplesmente coteja maintain position, ele não vai ser penalizado em estrutura. Então, nós temos aqui, é claro, uma quantidade de erros que a gente pode cometer na prova, e é claro, né, se você for ver o critério de pronúncia, mesmo sendo aprovado em pronúncia, tem penalidades. Todo mundo erra. O ICAL 4 vai fazer uma série de penalidades que justificam o ICAL 4. Um ICAL 5 também e um ICAL 6. Ou você acha que porque eu tenho ICAL 6, eu sou nativo da língua inglesa, eu sei tudo e acerto tudo? Não, igual em português, eu também cometo erros em português. Mas o nível de inglês fluente justifica um 6, um expert. Assim como o inglês avançado vai justificar o nível 5 e o nível 4, inglês intermediário, vai justificar o ICAL 4. Todas as pessoas que têm inglês intermediário têm ICAL 4, sem exceção. O que costuma dar problema é quem está no pré-intermediário de inglês e acaba gerando uma quantidade de erros muito excessiva e essa falta de proficiência no inglês acabam gerando esse nível 3. Ou seja, o que sempre vai ser mais importante? O nível de proficiência do candidato. O nosso nível de proficiência é que dita a nossa nota. E não por último, a gente vai observar a MCA 100-16, que é o documento que a ANAC usa para a formulação das 54 situações do database da prova da ANAC, mais o mock test que a gente visualizou e analisou juntos aqui, seguindo todo o padrão de fraseologia, inclusive dos vocabulários que são usados na prova. Dá uma olhadinha aqui, nós temos, claro, todas as instruções usando o imperativo, vários vocabulários que você vai ver, inclusive, caindo na prova. Por exemplo, will welfare. O que é well? Lá a gente tem na apostila esse exercício com o will welfare. Lá no treinamento meu primeiro ICAL, a gente tem uma aula de 1 hora falando só sobre trem de pouso de barriga, questões com freio, estouro de pneu, tudo que envolve landing gear e tire. Então esses vocabulários são usados na prova, fuel dumping, jetsoning, por exemplo, né? Muita gente não sabe o que é um fuel jetsoning. É simplesmente um fuel dumping. Então você tem vários vocabulários. Ele não é um material para estudo, mas a leitura dele é muito importante e a anotação de expressões que, por exemplo, se você não sabia o que é um will welfare, aqui estava descrito, que é um fogo no compartimento de trem de pouso. E a ANAC usa justamente essas expressões aqui da MCA 100-16. Você vai ter vários exemplos de fraseologia, usando aqui o imperativo, sempre o imperativo. A gramática que se usa em fraseologia é imperativo. Alguns vocabulários, por exemplo, insight, provavelmente você já conhece, mas se você escutar um áudio lá de Heathrow, você vai escutar algo do tipo Speedbird 246, report when visual with runway 09 left. Aquele sotaque bem British, que não é o sotaque que eu uso, na verdade, é um sotaque que eu acabo usando só com o meu pai, que é igual no português, que como eu morei no Brasil inteiro, eu não tenho uma identidade de sotaque. Mas lembre que sotaque não faz diferença nenhuma na prova. As outras expressões que você vai encontrar, como adverse weather, vai ter situações. A ANAC usa essas expressões, essas situações que estão na MCA 100-16, esses vocabulários, para a montagem dos áudios dentro desse padrão. Toda a fonia, todas as montagens das partes 2 e parte 3, os áudios são montados usando esses padrões, essas expressões. E o legal é que tem aqui no lado esquerdo em português e no lado direito a tradução em inglês, sempre usando o imperativo, como você pode ver aí. A própria pergunta no inglês, ela é usada com o imperativo. Quando você tem uma pergunta, confirm number of overflight authorization. Por isso que no what did the controller say, a gente diz the controller asked me to confirm the number of overflight authorization, que é a pergunta que é feita no imperativo. E tem várias outras expressões aqui que você pode checar, questões até mesmo sobre combustível, por exemplo, você vai ter lá na prova, não é minimum fuel, mas vai estar como low fuel condition. É claro que você não vai falar sobre a questão regulamentar, eles jamais vão te perguntar o que é um mayday fuel. É claro que isso é rotina para quem voa, quem opera um 2-1, que é quando você está com menos de 30 minutos de combustível à espera no seu aeroporto de alternada a 1.500 pés, mas é claro que a prova não vai exigir isso de você. A prova é para aferir o seu nível de proficiência. Ou seja, basta a gente fazer o que está escrito. Isso é inclusive o que eu ensino desde 2013 para os alunos e nunca tive problemas. Sem contar que na fonia eu acabo utilizando muito mais o imperativo do que o futuro. Até porque usando o will na fonia a gente vê vários vícios. Por exemplo, quando o contador diz report when ready for descent, o piloto acaba cotejando will report. Quando você fala will report, você está cometendo um erro de estrutura, porque você tem que falar I will, em vez de você simplesmente cotejar report, aí está tudo certo, porque você está usando o imperativo, simplesmente fazendo o cotejamento. Então, se você for falar will report, na prova precisa ser I will report.
Mais uma vez, estamos aumentando a nossa carga de trabalho. E como é que se corrige esse vício? Verbalizando. Quando você estiver estudando, use os áudios e coteje em voz alta. Use o gravador de voz, eu já falei isso em outros vídeos aqui no canal, para que você verbalize. Corda vocal é músculo e a gente precisa praticar os músculos da maneira que a gente quer, para ter os resultados que a gente busca. Então basta a gente fazer o simples e bem feito, independente do nível 4, 5 ou 6. A maneira que eu fiz como um nível 6 é a mesma maneira que eu ensino o ICAL 4 a fazer. E o uso do I will mais atrapalha do que ajuda. E é isso, pessoal. Espero que esses vídeos aqui no canal estejam contribuindo para o seu conhecimento e melhoria da proficiência linguística, entendimento sobre a prova ICAL e, claro, o seu preparo para a prova ICAL. O objetivo aqui do canal é compartilhar conhecimento. É claro que às vezes eu expresso a minha opinião, mas o que eu uso aqui são os documentos oficiais. Não é o que eu acho que é correto, é o que é correto. Perante, é claro, o inglês. Quer usar I will? Pode usar, mas tem que usar certo, porque a análise é perante o inglês. E deixa o espaço nos comentários aqui para que você traga sugestões de conteúdos que você gostaria de ver aqui no canal, dúvidas e críticas que você queira compartilhar, já que conhecimento não tem fim, estamos todos num processo evolutivo, estamos todos aprendendo. Sempre digo que a morte acontece quando a pessoa acredita que ela não tem mais nada que aprender. Deixo inclusive aqui na descrição do vídeo os documentos que abordamos hoje, que foi o Manual de Instrução para os Candidatos do ISDEA, o mock test da ANAC, ambos disponíveis para download lá no site da ANAC, e o link para download da MCA 100-16, o Manual de Fraseologia de Tráfego Aéreo. Deixo também o meu contato pessoal, se você quiser compartilhar alguma coisa no particular, fique à vontade, CRM aberto. Um abraço e até a próxima!